que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração, o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Amém? Vou repetir, aquilo que os olhos não viram. E olha que nossos olhos veem muitas coisas. A palavra continua dizendo, aquilo que nossos ouvidos não ouviram. E olha que nós ouvimos muitas coisas. E nem subiu ao nosso coração. E olha que nós deixamos muitas coisas subirem ao nosso coração. Ele disse, é aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Quantos amam a palavra de Deus aqui nesse lugar? Eu amo a palavra de Deus e nós somos convidados pelo Espírito Santo a amar aquele que Deus enviou para que fosse morto para salvar as nossas vidas. Paulo disse, dos quais eu sou o principal pecador, o principal homem que necessita desesperadamente salvação, de graça e de misericórdia. Uma graça maravilhosa no nome de Jesus, e essa graça foi dada para nós. Essa graça nos alcançou. A palavra do Senhor diz que o pequenino chamado Samuel crescia diante dos homens, crescia também diante de Deus e crescia em sabedoria. E a palavra do Senhor diz que esse amor que foi manifestado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos alcançou de uma forma tão incrível que foi capaz de transformar as nossas vidas, foi capaz de mudar a nossa história, foi capaz de tornar tudo novo. Quero que você abra comigo a palavra de Deus. Quero saudar toda a família de Cristo com a graça de Jesus Cristo, com a paz. Amém? Que nós possamos receber a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus, a paz que Ele mesmo nos deixou. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 7, verso 38. Com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração ainda nesse lugar. Nós iremos sair daqui completos da presença, da graça de Deus, com um coração feliz por ter ouvido a notícia das boas novas que Jesus está nos anunciando neste lugar. Bem-aventurado é o que tem sede e fome da palavra do Senhor. Amém? Diga assim comigo, Senhor Jesus, dá-me fome e sede da tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba isso no seu espírito. Receba fome e sede da palavra de Deus. É isso que nós precisamos nesses dias, para que possamos estar de pé, para que a gente possa estar seguros nas mãos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Termos fome e sede da presença da palavra de Deus. João 7, 38, que diz, se crerdes em mim, como está escrito nas Escrituras, rios de água viva fluirão dentro de vós. Vamos ler mais uma vez? Se credes em mim, como está escrito nas Escrituras, na palavra de Deus, o que acontece? Rios de água viva fluirão de dentro de vós. Amém? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler todo mundo junto? Se credes em mim, como está escrito, rios de água viva fluirá de nós. Pai, essa é a sua palavra, é a palavra que nós lemos, é a palavra que queremos que o Senhor testifique em nosso coração. Que no decorrer desse culto, que a tua presença através dessa palavra, porque nós entendemos que a tua palavra é maior do que nós. Nós entendemos que a tua palavra é maior do que todas as coisas. Aquilo que já vemos, aquilo que já ouvimos, aquilo que sentimos em nossos corações, Senhor, nós entendemos que não se compara àquilo que o Senhor preparou para aqueles que amam a tua palavra. O Senhor sempre falará conosco sobre o amor, porque se nós estamos aqui, é porque o amor nos alcançou de uma forma tal, que nos deu a oportunidade de estarmos vivos e de pé, a fim de que possamos ouvir a boa palavra de Deus. E ao ouvirmos, diremos todos, sim, Senhor, sim à tua palavra. Diremos todos sim ao teu amor, ao teu cuidado, ao teu zelo. Fica entre nós, Senhor. Fica conosco, porque tu és o nosso bom pastor, tu és o nosso Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos,
quero que você venha comigo agora para João capítulo 4. Essas duas referências eu quero ler com vocês, para a gente poder continuar. João capítulo 4. Vou ficar andando um pouquinho aqui, mas não tem problema não, né? Não? Beleza? Não vou andar muito não. Todos acharam? João capítulo 4, a partir do verso 1. Eu vou ler bastante com vocês aqui, depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa palavra aqui. Diz assim, verso 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Guarda essa palavra, água viva. Amém? Verso 11 diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, tu tens como que atirar? E o poço é fundo, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio do poço, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois que a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Seguinte, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha mais aqui tirá-la. Ela não entendeu muito bem. 16 diz, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste lugar, e vós dizeis que em Jerusalém que é o lugar correto de se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e neste lugar, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando Jesus com uma mulher. Todavia, nenhum disse nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse, aqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo de Deus, o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, Jesus lhe disse o quê? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram-lhe porventura alguma comida?
Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos, vede as terras que já estão brancas para a colheita, e o que ceifa recebe galardão, o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei a colher, aonde vós não trabalhaste, onde não trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho de outras pessoas. 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. 40 diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Amém? E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, muitas mais pessoas creram nele, por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher: já não é pelo seu testemunho, já não é pelo que você disse para nós que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Uou! Não precisa de pregação. A palavra do Senhor diz que quando Deus chamou Pedro para ir na casa de Cornélio, Pedro resistiu e disse: como que eu vou estar em meio a pessoas impuras, a pessoas que não são judeus, a pessoas que não são batizadas, a pessoas que não têm nossos costumes? Jesus falou: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. A palavra do Senhor diz que Pedro, chegando na casa de Cornélio, não teceu uma linda pregação, ele não começou a falar muitas coisas, mas logo no início, quando Pedro começou a abrir sua boca e falar do amor de Deus, falar sobre as coisas de Jesus, o Espírito do Senhor veio sobre aquela casa, e havia ali Cornélio e sua família, e vários servos, várias pessoas. A casa estava lotada de gente, e veio o Espírito do Senhor, e batizou todos eles com o Espírito Santo. E Pedro, envergonhado, olhou para eles e disse: verdadeiramente, não devo chamar de impuro aquilo que o Senhor purificou. Pedro testificou que não foi por sua pregação, que não foi por aquilo que ele fez, mas foi por aquilo que Jesus já tinha feito, que o Espírito foi derramado naquela casa e naquelas pessoas. Cornélio era um centurião romano, um homem que comandava Roma contra os judeus. Então o Senhor falou: Cornélio, tenho visto as tuas orações, tenho visto a bondade do teu coração, os meus ouvidos têm ouvido as tuas orações continuamente, as tuas obras têm chegado diante de mim. Então eu enviei Pedro para ir na tua casa. Ele ajuntou toda a sua casa, a fim de que pudesse ouvir a palavra do Senhor, por um comando do próprio Jesus em uma visão, sem saber que Pedro iria chegar lá. Então de repente Pedro chega e começa no início a falar do Senhor para eles, e o Espírito do Senhor vem e toma todo aquele lugar, e aquelas pessoas são tomadas do Espírito Santo. A presença de Deus inunda aquela casa, e vidas começam a ser então transformadas pelo poder glorioso de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele já fez. O encontro de Jesus com essa mulher, traz algo da história muito incrível. A palavra de Deus diz que há muitos anos, quando Salomão encerrou o seu reinado, sabe o que aconteceu com o reino glorioso de Israel? Quantas tribos? 12 tribos. Sabe o que aconteceu com as 12 tribos? Sabe o que aconteceu com o reino de Deus? Ele foi dividido. E nós aprendemos com Jesus que um reino dividido não prospera, não subsiste, não se aguenta. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus foi dividido ao meio. Uns ficaram com um rei, outros, Judá e Benjamim, apenas ficaram com outro rei. Então o reino do Senhor se dividiu e automaticamente eles ficaram inimigos. Então, desde o dia do rei Salomão, e aí vem seus filhos, e vem seus filhos, e vem seus filhos, até os dias de Jesus Cristo, os judeus não falavam com os samaritanos. Judeu é o reino do sul, é o reino de Judá, é o reino de Jerusalém. O norte eram as 10 tribos que se agruparam com Jeroboão. Eles se dividiram, o reino de Deus se enfraqueceu, e houve então guerra,
Houve então dissensão, houve então discussão e não houve mais então unidade entre a igreja do Senhor. O povo que Deus tirara do Egito se dividiu, uns a Baal, uns a Deus, uns a seus próprios pensamentos, uns se renderam à nação babilônica, uns se rendeu a uma coisa e outro a outra. Como disse o irmão Paulo, uns a Paulo, uns a Timóteo, uns a Pedro, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, pelo caminho que acha ser certo. Mas sabe o que aconteceu? Profetas de Deus, desde então começaram pelo Espírito a profetizar. Deus reunificará o seu reino. Deus fará que aconteça a reunificação do reino de Israel. Eles novamente estarão juntos, adorando a Deus. E sabe, só quem pode unir o propósito do céu é o próprio Deus. Nós não temos como entrar em acordo para adorarmos a Deus se o próprio Deus não estiver entre nós, trazendo paz, trazendo libertação e encorajamento para estarmos juntos no seu propósito. Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram jamais, mas a profecia do Senhor foi estabelecida. Os profetas vinham e diziam, olha, Deus reunificará o seu povo. Eles estarão juntos mais uma vez. Pela força da carne não conseguiram. O grande templo que os judeus fizeram nos dias de Jesus não teve poder para unir as pessoas, mas para afastá-las ainda mais. Mas aí veio Jesus. Veio Jesus e os discípulos estavam em Jerusalém, estavam na cidade buscando comida, porque eles estavam com fome, eram muitos homens. Então Jesus se assentou porque estava cansado, saiu de um lugar para outro lugar. E nesse meio termo havia Samaria. Os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Os samaritanos, a maioria na sua popularidade, eram idólatras. Não reconheciam o Senhor como seu único Deus, mas se perdiam na idolatria, se perdiam nos seus vãs pensamentos, na prostituição. Sabe o que acontece? Jesus sentou ali, e ali aconteceria o grande marco da história. Aquilo que todo mundo hoje tem acesso. Jesus reuniu novamente seus filhos em um só propósito. Quando os discípulos chegaram, eles ficaram amedrontados. Não podem. Como que o Filho de Deus vai conversar com os samaritanos? Como que vai haver união entre o santo e o profano? Então o Senhor, eu não vou chamar de profano aquilo que eu santifiquei. É o meu povo. Aquela mulher está ali com a vida destruída. Já teve 5 maridos e estava com 6 e também não era dela. A vida acabada, frustrada, sentimentalmente acabada. Sabe? E Jesus aparece para ela e pede água para ela. Parece uma piada. Como que uma mulher daquela tinha condições de dar alguma coisa para Jesus? Mas sabe que o Senhor, Ele sempre pega as coisas loucas desse mundo para confundir. Porque muitos esperavam, assim como Davi não esperava ser ungido rei. Seus irmãos sim esperavam, porque eram primogênitos, eram homens grandes, eram homens preparados para a guerra, mas Davi era só um pastor. Então o Senhor o escolheu e o fez perfeito segundo o seu coração. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus começou a conversar com aquela moça. Tudo conversa a partir de uma conversa. Tudo começou assim. E Jesus começou a conversar com ela e indagar sobre o seu coração. Ele pediu água para ela. Ela falou, você não tem como tirar, mas esse poço aqui é do nosso pai Jacó, ele deu para a gente. E Jesus falou, olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, você que me pediria, e eu te daria água viva. Ela falou, o que é a água viva? Esse poço aqui foi o meu pai Jacó que cavou. Ele bebeu, os seus filhos e o seu gado também bebeu. Eles moravam aqui, eles habitavam aqui nesse lugar. Deus abençoou a moradia deles aqui, nós vivemos aqui. O nosso pai Jacó deixou esse poço para a gente. E Jesus disse para ela mais uma vez, se você beber da água que eu te der, você não tornará mais a ter sede. Ela meio que não entendeu e disse, Senhor, eu quero beber dessa água para que eu não volte mais aqui. Eu não quero mais voltar aqui, é muito trabalhoso. Eu estou correndo risco de vida de repente aqui sozinho, no meio desse mato, pegando água nesse poço tão profundo, que é difícil de tirar água. Jesus explicou para ela, se você beber da água que eu te dou,
fluirá de dentro de você, vai jorrar rios de água viva. Ela falou: Senhor, eu quero beber dessa água, me dá. Eu quero beber dessa água. A partir desse momento que ela entendeu o que Jesus estava falando, ela poderia dizer: eu não quero. Já temos Jacó, já temos os ensinamentos do nosso povo, já temos o que nós precisamos. Mas ela falou: olha, eu sei que vai vir o Messias. Eu sei que um dia virá o Cristo. Irmãos, nós, abrindo um parêntese aqui, nós, muitas vezes, somos tão ingratos. Olha o que aquela mulher acaba de dizer para Jesus: nós sabemos que um dia o Messias irá, e Ele nos ensinará todas as coisas. Sabe, a dor do coração dela é muito grande. Sabe por quê? Porque eles não têm acesso aos profetas que estão em Jerusalém ensinando a palavra de Deus. Eles não poderiam ir lá. Eles foram bloqueados. Eles estavam ali na expectativa de um dia o Messias vir e ensinar para eles o caminho para eles andarem certamente e verdadeiramente na presença de Deus. Então Jesus, sabendo disso, que quando você está com o seu coração anseiando pela presença dEle, quando você quer que Ele sente com você e Ele ensine para você o caminho que você deve andar, certamente Ele virá. Nós não sabemos no profundo como irmos até Deus, mas Ele sabe como vir até nós. Então Ele diz: bem-aventurado que tem sede e fome, aquele que quer que eu vá até Ele, certamente eu irei. O Senhor sabe como vir até nós. O Senhor sabe como fazer o impossível acontecer em nossa vida. Então, continuando, Ele fala para ela: eu vou te dar, mas primeiro você vai na cidade, chame todos que você puder. Olha só, o Senhor está designando aquela mulher como uma missionária, uma pregoeira do Evangelho, porque ela vai a uma cidade incrédula, ela vai a pessoas idólatras, ela vai a gente que de repente nem conhece ela, e vai dizer: olha, eu encontrei o Messias, o Cristo, e Ele revelou toda a minha vida. Imagina o preconceito que aqueles irmãos iriam exercer sobre ela. Mas quando o Espírito do Senhor está sobre nós, é como Jesus disse em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e aos quebrantados de coração. Sabe o que acontece? Jesus enviou aquela mulher lá na cidade para evangelizar a cidade, para trazer a cidade inteira para estar com Jesus ali no poço de Jacó. Nós vamos precisar ouvir o que a palavra está dizendo e irmos até Ele, para que possamos ouvir as suas instruções. E ela chegou na cidade: olha, eu encontrei o que nós esperávamos vir, a promessa do Messias se cumpriu. Ele está lá no poço do nosso pai Jacó, Ele está esperando cada um de nós para falar do amor para nós. Ele tem o caminho, Ele é o caminho. Ele me deu água a beber, a água que está jorrando dentro de mim, a água que Ele quer dar para vocês também. E sabe que as pessoas creram na palavra dela, e todo mundo começaram a vir, começaram a reunir uma multidão ao redor de Jesus, e o Senhor começou a falar para aquelas pessoas. Sabe o que é que eu acho mais incrível? É que alguns daqueles irmãos chamou a mulher e disse: olha, nós queremos te agradecer, porque nós cremos muito quando você falou para nós, mas agora não precisamos mais de você, porque nós cremos pelo que nós temos visto e ouvido dele próprio. É incrível isso, como Deus sempre usa alguém para nos levar até a presença dEle, mas depois você não precisa mais. Sabe por quê? Porque vai começar você ser um canal de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas e levadas à presença do Senhor. Não é que você não vai precisar mais ser cuidado, muito pelo contrário, mas o caminho inicial você não precisa mais fazer, mas você vai começar a levar outras pessoas para trilhar esse caminho. Sabe, discípulos, uns levando os outros. Um conheceu Jesus, que levou o outro irmão, Pedro, André, um levou o outro para Jesus. Sabe, quando você conhece o verdadeiro Filho de Deus, quando você conhece a palavra da verdade, quando você é inundada por ela, você começa a levar pessoas até Jesus, para que também pessoas sejam cheios como você foi. Você não quer só para você não é mais egoísta, você quer compartilhar. E você entende que quando nós compartilhamos, é que verdadeiramente as coisas se multiplicam. Quando você retém, quando você ajunta, fica só aquilo morre, aquilo é só seu, só você desfruta. Mas quando você bebe da água da vida, o que Jesus falou? Você vai beber e dentro de você vai jorrar.
Aí João 7,38 fala o quê? Se você crê em mim, como está escrito, rios de águas vivas fluirão de dentro de vocês. Jesus, ele faz dois processos com a gente. Primeiramente, ele dá água para aquelas pessoas. Ele dá água para aquelas pessoas. E depois ele fala, olha, se vocês creem em mim, como eu falei para vocês, não é como os pais de vocês ensinaram, não é como as gerações passadas ensinaram para vocês, é como eu estou ensinando. Rios de água viva fluirão de dentro de vós. Ou seja, primeiro você bebe da água da vida. Depois você começa o quê? Produzir essa água viva. Começa o quê? A jorrar. Primeiro o Senhor cava uma fonte em você. E o Senhor enche essa fonte de água viva. E depois a fonte começa o quê? Transbordar. Automaticamente, quando um riacho começa a transbordar, outros lugares embaixo vão começar a serem cheios de água. Se você fica apenas ali vai ficar para sempre. Mas se você começa a transbordar, como está escrito aqui, se você começa a jorrar, porque o reino de Deus é semelhante à chuva que cai do céu, e para lá não volta até que regue a terra. Nós somos a terra do Senhor. Nós somos essa habitação que o Senhor tornou aquela mulher. Olha, eu habitarei entre vós, eu estarei entre vós. O meu reino estará dentro de vocês. E de vocês fluirão rios de água viva. E aí a moça olhou para Jesus uma certa vez e falou, mas Senhor, a gente percebe que é em Jerusalém que se adora, a gente não tem acesso. A gente não tem acesso ao lugar que se adora a Deus, o que a gente faz? Ele falou, olha, acabou. Não é nem na Judéia, nem em Jerusalém, mas é em qualquer lugar. Aí Jesus lasca, João 4,23, mas a hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores, o quê? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Porque o Pai procura o quê? A tais pessoas para seus adoradores, para que o adorem. Sabe o que Paulo diz a respeito disso? O que é que Jesus está querendo dizer? Como que nós podemos adorar a Ele mesmo, em espírito e em verdade? Gálatas 6:8 vai dizer assim, olha, o que semeia na carne, vai colher o quê? Corrupção, frutos da carne. Mas o que semeia no espírito, vai colher o quê? Frutos do espírito, a saber, a vida eterna. Paulo falou, como que um carnal discerne as coisas espirituais, é impossível, mas o carnal discerne as coisas da carne, da terra, mas o espiritual discerne as coisas do espírito. Quando nós começamos a discernir aquilo que é do espírito, começamos a entregar a nossa adoração ao Espírito de Deus. Se nós temos apenas entendimento da terra, se é que nós semeamos apenas na terra, iremos ter apenas entendimento de corrupção, de coisas terrenas. E Jesus falou para Nicodemos, se eu falo para você das coisas do céu, você não vai entender, porque você só não está entendendo nem as coisas aqui da terra. Como que eu vou falar para você das coisas do céu? Então, como que você, semeando na carne apenas, vai discernir as coisas do Espírito? É impossível discernir as coisas do Espírito se você semeia na carne. Mas olha para aquela mulher. Se aquela mulher estivesse aqui entre nós, a mulher com a vida destruída, irmãos, seria a última mulher de Samaria que alguém teria que ajudar. Mas nunca foi pelo merecimento, foi pela graça e pelo amor de Jesus. Porque Ele nos amou de tal forma que entregou o seu Filho. Jesus não morreu pelos que não precisavam, Ele morreu por nós, os miseráveis. Os que precisavam desesperadamente do amor dEle. Jesus não veio cumprir, o chamado dEle para aqueles que não precisam. Mas quando Jesus olhou para nós, Ele viu em nós um rombo de pecado terrível. Ele viu em nós destruição. E Ele entendeu que cada um seguia o seu próprio caminho. Sabe o que foi que Moisés escreveu? Eu sou o Senhor teu Deus, diz o Senhor, que visito a tua iniquidade até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele continua dizendo e diz, mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele está falando de gerações, de legado de pecado de gerações.
Imagina a vida daquela mulher como não era. Sabe o que é uma mulher casar 5 vezes, estar no sexto e não ser ainda o casamento que Deus preparou para a sua vida? É uma vida completamente destruída, frustrada, angustiada, uma vida muito triste. E quando Jesus mostra isso para ela, ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí é a coisa que eu acho mais linda nesse texto. Juntou-se todo mundo. Jesus não foi para lá. Jesus estava passando por lá. Então eles disseram: Jesus, fica com a gente. Olha que coisa linda. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Coisa linda. Enquanto muitos não fazem questão do Senhor. Jesus em Jerusalém era expulso, enxotado. Ele chegou na sua cidade de Nazaré, pegaram pedras para o apedrejar, ele precisou sair correndo de lá. Mas quando ele chegou em Samaria, através do testemunho de uma mulher, que ninguém acreditava, mas o Espírito veio sobre ela, e as pessoas ouviram ela. As pessoas vieram até Cristo, ouviram a palavra do Senhor e creram na palavra de Jesus Cristo. E disseram: e muitos mais creram nele, 41, porque da sua palavra. E dizia uma mulher: já não é pelo que dissestes a nós que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Sabe o que deve acontecer quando nós ouvimos a palavra do Senhor? Nosso coração deve queimar. Um filósofo chinês chamado Confúcio disse assim: olha, o sábio, quando aponta para a lua, o tolo olha para os dedos. A palavra é muito forte. Já que Paulo usou Epimênides, um poeta grego, como profeta, eu uso um filósofo chinês também como um. Quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para onde? O desgramado olha para o dedo. Ah, infeliz, olha para o dedo. É uma grande verdade, irmãos. Jesus tem apontado para a palavra de Deus e nós estamos olhando para coisas fúteis. O sábio está apontando para a luz. Nós estamos olhando para onde? Muitos de nós, para os dedos. Então não temos conseguido ver o que de fato ele está apontando. Porque o sábio aponta o caminho certo. O tolo olhando para os dedos, quando vir o tempo difícil, quando vir de fato a verdadeira escuridão entre nós, como saberemos ativar a luz? Se nós não estávamos ligados, quando estavam apontando para a luz. E Jesus disse: vocês mesmos são a luz do mundo. Vocês são a luz que brilha em meio às trevas. Vocês serão a resposta em meio à escuridão. Mas se nós passarmos a vida inteira olhando para as coisas fúteis, quando precisarmos de verdadeiramente daquilo que é verdadeiro e poderoso, a gente vai ficar na mão igual Mateus 25 ficou. Apenas 5 levaram azeite de sobra, as outras levaram só o que estava no candeeiro. Sabe o que acontece? O nosso maior inimigo não é o diabo, é o tempo. Porque o tempo passa e o azeite também acaba. E quando o azeite acaba, o diabo pode estar ao teu redor querendo tragar você, mas se tiver azeite, meu irmão, ele não vai poder tocar em você. Mas quando o azeite acabar, aí você está bloqueando, tirando aquilo que protege você. O Senhor falou: a tua unção te respaldará. A tua unção. Se a unção de Deus não estiver sobre nós, o jugo não é quebrado. Sabe o que é? Unção é o que quebra o jugo. É o que faz a diferença na tua vida. É a presença do Senhor sobre a tua vida. Deus chamou Moisés, chamou Arão, chamou os levitas e disse: olha, a minha presença em vocês, a minha unção em vocês, vai quebrar o jugo e vai respaldar vocês para o chamado, para o propósito, para a caminhada. Quando Paulo pregou em Éfeso, demônios foram expulsos, vidas foram transformadas, bruxos queimavam seus livros. Sabe o que aconteceu? Existia um sacerdote lá em Éfeso. Ele tinha 7 filhos homens. Os 7 filhos homens dele, sabe o que fez? Olhou Paulo pregando e quis copiar. Quis debochar de Paulo. Juntou os 7 e foi numa casa expulsar demônio de um brother que estava carregadinho.
que aconteceu? Esse brother botou os 7 para ir para casa nu como nasceu. Da forma que nasceu, chegou em casa, uns homens, e a pessoa, 7 homens, tudo nu, chegando em casa correndo. E o diabo atrás, pega, não pega, pega, não pega. Foi brincadeira não, meu irmão. Sabe por quê? Eles chegaram diante do espírito maligno e disseram, olha, pelo Deus que Paulo prega, pelo Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. O sujo falou, sim, mas eu sei quem é o Deus que Paulo prega. Eu sei quem é o Cristo que Paulo está pregando. Mas e vocês? Está anunciando que eu suma da vida desse homem? Através de quem? Em nome de quem? E a gente vai ver que o nome de Jesus não foi criado, Jesus não veio para ser usado por nós. A minha oração hoje não é para que Jesus me use, é para que eu não use Ele. Infelizmente, muitos de nós temos usado Jesus. Aqueles jovens queriam usar Jesus para expulsar demônios, mas Paulo tinha uma vida com o Jesus que ele pregava. Ele não só usava o nome de Jesus, como ele vivia para este nome. Ele ouvia a voz deste nome, e quando ele invocava esse nome, os demônios tinham que sair da vida das pessoas. Mas se nós queremos levar uma vida torta, suja, e nos momentos difíceis, desesperadamente queremos atrair Jesus para a nossa vida, não vai dar muito certo. Com certeza não vai dar. Sabe, aqueles samaritanos, aqueles homens disseram, ei, fica aqui com a gente. Sabe o que aconteceu? Jesus ficou 2 dias. Jesus não estava indo para Samaria, mas para Galiléia. Mas ele ficou com aqueles homens, sabe por quê? Porque Jesus não dispensa ninguém que o chama para estar com ele. Os discípulos, meio sem entender, falou, nossa, já não bastou a conversa, mas 2 dias entre esses homens miseráveis, pecadores, essas mulheres prostitutas, adúlteras, infames. O Senhor falou, vejam só o que vai acontecer. E os discípulos começaram a pensar, fomos quase apedrejados em Nazaré, fomos expulsos da sinagoga várias vezes, Caifás e Anás, os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, estão procurando a gente para prender, para crucificar, para matar a gente, para perseguir nossa família. E estes homens estão dizendo para nós, fica com a gente. É para que a gente possa entender que o amor de Deus é para a gente, qualquer gente, e não é para uma gente específica e selecionada. Sabe? Jesus, ele veio para os doentes. E aí Jesus fala, o meu maior desejo é que dentro de vós possa jorrar água viva. Quando começa a jorrar de dentro de nós água viva, as coisas começam a mudar ao nosso redor, e não somente em nós. Uns são os que semeiam, outros são os que ambos recebem galardão. Você recebeu galardão porque colheu, e eu recebi porque semeei. Paulo falou, uns semeiam, outros regam, e Deus dá o crescimento. Sabe, aquela pessoa que você evangelizou e que você falou, poxa, não se converteu a Deus, mas depois de tantos anos, está caminhando com Cristo. E você muitas vezes fica até, já fiquei triste com isso. Falei, por que eu preguei, dei a minha vida e não se converteu? O irmão com 2 semanas andando com ela, levou para a igreja, a pessoa está uma benção na igreja, está firme com Jesus. Porque a gente não entendeu ainda que uns são os que semeiam, outros são os que regam. De repente você só regou, estava no ponto de colher. Nem o que semeia, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Amém? Nem nós que semeamos e nem aquele que está regando ali é alguma coisa, não somos nada. Eu estava lendo hoje, nós estamos pastor, nós estamos cantor, nós estamos em alguma profissão, nós estamos. O único que é Ele, Jesus é, nós não. Sabia? O médico hoje está médico, amanhã não está mais. O tempo passa e o tempo é o maior inimigo da paixão. O tempo é o maior inimigo da perfeição. O tempo é o maior inimigo daquilo que começou um dia tão bonito. Porque o tempo passa, o coração do homem se esfria, a idade do homem chega, as peles ficam enrugadas, e é como Jacó. Se os meus olhos não contemplassem o meu filho José,
eu ia descer para o meu sepultamento com a minha alma angustiada. Mas o Senhor, Ele sabe como alegrar o nosso coração. Tem gente que só se alegra com o que Deus pode dar para ele. Eu quero me alegrar com o que Jesus é para mim. Amém? Eu não quero usá-lo para conseguir o que eu quero. Jesus não é um meio para conseguirmos aquilo que nós queremos. Ele é o fim da nossa busca. Muitos de nós queremos construir uma montanha. Aí você vai ter que carregar um punhado de terra todo dia. Se você quiser construir algo grande, você vai ter que começar pequeno todos os dias e ir juntando. E um dia se tornará uma montanha. Um homem que é um bom amigo, ele também tem muitos outros bons amigos. Se você não é um bom amigo, você não vai ter bons amigos. Mas se você é um bom amigo, você vai ter outros bons amigos. Amém, queridos? Meu tempo já deu. Acaba que hora? 7h21. É 7h30, pastor? 7h30? Temos 9 minutos ainda para adorarmos ao Senhor. Sabe? É bom demais, né? Aí você fala assim, pastor, e aí acabou? Eu falei, não, acabou. Tem uma pontinha ainda aqui, a gente derramar, para dar a última gota. Mas eu creio que aquilo que Jesus ele queria falar com vocês, ele já falou. Jesus um dia olhou para aquelas pessoas e disse assim, olha, vocês não podem ainda receber o que eu recebi, porque eu ainda não fui glorificado. E eu ainda não glorifiquei o Pai. O Espírito do Senhor veio sobre as pessoas quando Jesus foi glorificado. E nós queremos muito receber esse Espírito Santo, na verdade. Nós desejamos todos os dias o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Mas enquanto nós não glorificarmos a Ele, não receberemos. Não se recebe o Espírito apenas porque Jesus enviou o Espírito. Paulo pregou para aqueles homens em Éfeso e falou assim, olha, vocês receberam o Espírito Santo? Eles não, nem ouvimos falar. Mas eles estavam preparados para receber, sabe por quê? Logo em seguida eles dizem, mas estamos batizados em nome de João Batista. Fomos batizados pelo profeta João na esperança de que o Messias viria. Então Paulo falou, olha, ele já veio. Eu anunciei Jesus para eles. E quando eu comecei a orar, todos eles receberam o Espírito Santo. Eles não sabiam ainda do Espírito Santo, mas já estavam preparados. Por quê? O Espírito Santo não vem sem antes vir um arrependimento. E eles estavam vivendo uma vida de arrependimento, porque João pregou o arrependimento. Se eles estivessem mentindo, Paulo saberia, o Espírito não viria sobre eles. Mas eles disseram, olha, nós temos sido batizados em nome, pelo profeta Paulo, pelo homem de João, pelo profeta João. E ele disse para nós que viria Jesus e nos batizaria. Que batismo é esse? Paulo começou a falar para eles, olha, é o batismo com o Espírito Santo. João vos batizou com água, mas o Senhor, que Jesus, vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Então ele começou a orar por aquelas pessoas e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Quando Jesus é glorificado, o Espírito de Deus é enviado para nós. Enquanto Jesus esteve com a gente, o Espírito Santo ainda não fora nos dado, porque o Filho estava com a gente, mas hoje o Espírito Santo foi dado para nós, o nosso intercessor, o nosso amigo, aquele que intercede por nós, aquele que nos leva até a presença de Deus. Mas sabe o que é preciso ser? É preciso fazer algo para que o Espírito venha sobre nós? Glorifiquemos aquele que enviou o Espírito Santo. Enquanto Jesus não morreu, o Espírito não foi dado para nós. Então, enquanto nós não morrermos, o Espírito não virá sobre nós. E você sabe de que morte que eu estou falando. Amém? É a morte da carne. É a morte do pecado. É a morte da nossa própria vontade. Você já leu sobre os juízes? Sabe por que os juízes foram enviados para o meio dos homens? Depois de Josué, o povo todo se corrompeu. Por que Deus enviou juízes? Ele fala, porque naquele tempo
Não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava ser certo aos seus próprios olhos. É por isso que o Senhor vem e fala para aquela mulher: te darei a água viva, e essa água vai jorrar de dentro de você. E eles disseram: fica entre nós, fica aqui com a gente, porque queremos ouvir mais, queremos aprender mais. É assim que deve ser o nosso comportamento, sempre querer mais dele, sempre querer que ele fique com a gente, sempre desejar a presença dele entre nós. É a presença de Deus que faz toda a diferença, que muda tudo. Sabe, Eclesiastes diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, sejam sempre alvas as tuas vestes. Sabe, o óleo, o Espírito do Senhor nunca falte sobre a tua vida, e sejam sempre alva, limpa, branca as tuas vestes. E se as tuas vestes estiverem imundas pelo pecado, Jesus diz: aconselho que compre de mim colírio para os olhos, e eu vou limpar a roupa de vocês, vou dar vestes novas para cada um de vocês, para que possamos começar a aprender com Jesus. Muitos de nós, infelizmente, ainda caminhamos pela religião, pela tradição, por aquilo que um dia nos ensinaram. Aí João escreve: mas vocês precisam crer como está escrito. Esqueça aquilo que os homens falou para vocês que não está escrito aqui. A palavra diz: se um dia chegar alguém para você e falar: Joab, vamos ali, você vai me perguntar: vamos aonde? Fazer o quê? Olha, vamos ali furtar um homem, vamos ali roubar a riqueza de alguém, vamos transgredir com uma moça. O que ele vai dizer? Não irei contigo, o teu caminho é caminho de morte. Mas para que ele me dê essa resposta, ele precisa saber o que é caminho de morte. E infelizmente muitos não têm crido em Jesus como está escrito aqui, mas apenas como seu pastor, como os homens estão ensinando para eles. E você pode ser enganado e perder a sua própria vida por isso. O pastor sempre fala aqui: examine em casa, examine em casa, examine em casa, leia a palavra de Deus em casa, busque em casa, veja se o que eu falo é verdade. Não, pastor, eu confio no Senhor. Não estamos desconfiando dele, mas não podemos ficar apenas nisso. Ele dá o caminho para a gente começar a caminhar. Você pensa que um médico, um advogado, um psicólogo aprende tudo na faculdade? Eu digo para você: a maior escola é o que você já aprendeu um dia com os mais velhos. É a escola da vida. É o lugar onde você vai apanhar. É o lugar onde vão bater em você. É o lugar onde você vai ser humilhado. É o lugar onde vão jogar você no chão e pisar em sua cabeça. E se você deixar, vai ficar a vida inteira prostrado. Mas se você entender que você precisa aprender, você tem que entender também que você precisa sofrer, pagar o preço, sabe? Ajuntar todos os dias um punhado de terra, para que um dia você possa subir numa montanha. É assim a vida com Deus. O Senhor está apontando para Jesus. O Filho revela, o Pai revela o Filho, e o Filho deve fazer o quê? Apontar para o Pai. O Pai está revelando nós como filhos. Vocês são os meus filhos, eu vos gerei das minhas entranhas. Paulo disse: filhinhos, filhinhos amados, eu vos gerei com oração, senti dores de parto por vocês. Aleluia, aleluia. Sejamos como aqueles homens. Senhor, fica com a gente um pouco mais. Vamos ficar de pé? Quero que você feche seus olhos, se você puder, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, porque a hora vem, já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando. Ele não falou: não procuro mais. Não, Ele está procurando. Será que você pode dizer: Senhor, eis-me aqui? Quando o Senhor falou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de falar do meu amor? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Eis-me aqui. Será que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, para viver a tua palavra, para me consertar diante de ti? Eu quero ser batizado no batismo de João, para o arrependimento dos meus pecados, mas eu também quero ser batizado por Jesus Cristo, para ser cheio do Espírito Santo, cheio do fogo da glória do Senhor, cheio da unção de misericórdia. Ninguém sabe o que é misericórdia até que precise dela. E nós precisamos da misericórdia, Senhor. Nós precisamos da misericórdia, senão seremos consumidos acreditando em fábulas, em mentiras. Queremos sim, como nosso amigo pastor diz, examinem, vejam se é verdade. De repente ele não está dizendo para nós duvidarmos dele. Não é para nós tomarmos isso como uma lição de vida. Examine as coisas. Assim como o paladar prova o alimento, o ouvido deve provar as palavras. O olfato deve provar as palavras. Assim como você sente o sabor mastigando, você deve também discernir com seus ouvidos quando você ouve, para que você não venha a ser enganado. Se você ama a sua vida, se você quer estar com Ele eternamente, que você comece a produzir frutos de arrependimento, que você comece a se arrepender diante do Senhor. Muitos de nós, aquela mulher tinha uma história, nossa, mas o Senhor apareceu para ela, e ela disse para Jesus: eu quero beber. Quantos querem beber nessa noite? Quantos querem beber? Você não paga nada, já pagaram por você. Jesus já pagou o preço por você. Você só precisa querer beber da água da vida. Oh! Queremos beber, Senhor. Queremos beber da tua água. Queremos saciar a nossa sede no teu limiar, Senhor, na tua fonte de água viva. Queremos jorrar como aqueles homens. Vem, fica entre nós, fala mais, porque tu é o Messias, o Cristo que havia de vir ao mundo. Se credes em mim, como está escrito, rios de águas vivas fluirão, rios de água viva fluirão, rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. Vem, Espírito, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo. Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica com a gente, Senhor. Jesus disse para os discípulos: um alimento eu tenho e vocês não podem comer dele agora. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Comece a semear no Espírito. Comece a semear a sua vida nas coisas do céu. Se ressuscitastes com Ele, vivais também para o Senhor, em tempo integral para o Senhor.
quer comendo, quer bebendo, fazendo tudo para a glória de Deus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. O Senhor está dando autoridade para você. Quero dizer uma última coisa para você. Quero dizer uma última coisa para você. No reino de Deus, ninguém recebe autoridade pelo título, pelo que faz, por indicação. O reino de Deus, a autoridade vem pela obediência. Porque antes do título vem o chamado. Quantos são chamados para estar com Ele? A maior autoridade, Jesus falou: eu venho cumprir a vontade do meu Pai. Se você cumpre a vontade do seu Pai, a autoridade do Pai está sobre você. Está sobre você, sobre a igreja do Senhor. A porta que Deus abriu para exalar a sua glória. Espírito, vem como veio na casa de Cornélio, Senhor. Veio como veio na casa de Cornélio. Toma todos, Senhor. Toma todos com a tua graça. Toma todos com o teu poder, Senhor. Toma todos com o teu poder, Senhor. Jesus ficou com eles. Jesus ficou com eles.